volta com mais uma coluna Minha Opinião. Lembro você, meu caro amigo, minha cara amiga, que a coluna ela vai ao ar sempre aos domingos. Infelizmente, tivemos alguns problemas e não podemos publicá-la no nosso canal domingo e somente hoje está indo ao ar. E você também acompanha a coluna no portal de notícias Nordeste 360. A coluna de domingo no portal repercutiu muito nos meios, principalmente dos colegas professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, por conta da minha opinião sobre a postura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte na votação do plano de cargos, carreira e remuneração dos docentes e dos técnicos administrativos da UERN. O título da coluna, a LERN e o apagamento histórico da UERN, repercutiu. Isso é bom porque os colegas têm acompanhado a coluna, têm dado as suas opiniões, concordando ou discordando da opinião, mas é importante que seja feito. Nosso espaço é democrático e, como eu digo, é minha opinião. Qualquer um pode ter opinião contrária à minha. E antes de começarmos a falar um pouco sobre esse assunto, eu quero pedir a você que nos acompanha e que entrou agora no canal, que se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Tem outros programas aí para você acompanhar. Tem as entrevistas do programa História Atual, tem a resenha do Cangaço e tem também outros programas da minha coluna Minha Opinião. Pois é, eu acompanhei atentamente a sessão de votação dos planos de carreira e eu percebi por parte dos parlamentares que fizeram uso da palavra que eles direcionavam seus discursos para a reitora e o vice-reitor. E escrevi a matéria, dando a minha opinião, e um colega meu de faculdade chamou a atenção que eu não tinha citado, porque tinha uma parlamentar que fez um comentário, que citou o sindicato. Então eu fui rever as fontes, assisti mais uma vez o programa e realmente constatei que essa parlamentar ela citou o sindicato. Ela foi a relatora do projeto e ela citou o sindicato. Então eu reescrevi o meu artigo e nominei a deputada que fez referência ao sindicato, que não há nenhum problema em citá-la, foi a deputada Isolda, que foi a relatora. Mas a minha preocupação com relação ao artigo que eu publiquei no portal, e hoje não se trata necessariamente de saber qual parlamentar ajudou mais ou ajudou menos. Nós sabemos que durante todo o processo de construção do plano de carreiras dos docentes da universidade, bem como as discussões da lista tríplice, as discussões da autonomia de gestão financeira, nós tivemos o apoio de alguns parlamentares, como também tivemos o silenciamento. Nós tivemos parlamentares que sequer recebiam os grupos, os professores que estavam à frente da direção do sindicato. Isso é verdade. Nós tivemos muitas dificuldades, por exemplo, na gestão anterior, no mandato anterior, com relação a pautas do sindicato. Já tive dentro da diretoria e sei como, tanto na Assembleia Legislativa como no Poder Executivo, essas autoridades costumam receber os representantes do sindicato. E quando foi para aprovar o plano de cargos, carreira e remuneração, que eu, como já disse, estive presente, eu tive a preocupação de observar a postura dos parlamentares com um objetivo: como ficaria registrado
nos anais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte esse momento histórico. É um momento histórico. Por mais que o plano receba críticas de uns, elogios de outros, mas o meu foco, enquanto historiador, era ver como esse fato estava sendo registrado pela Assembleia Legislativa. Aí é minha crítica. A Assembleia Legislativa registrou um fato histórico para os professores, para a universidade, mas omitiu, em grande parte de sua sessão, eu diria 99% de sua sessão, omitiu os principais protagonistas do plano, que eram os sindicatos. Foram os sindicatos que se debruçaram e discutiram anos e anos os seus planos. E é essa a observação que eu fiz e que eu faço agora. Os parlamentares que fizeram uso da palavra, claro, votaram a favor do plano, isso é mérito, mas omitiram os nomes dos dois sindicatos. E essa é a minha observação. E aí eu repito o que eu coloquei lá no meu texto escrito. Se daqui a 50, 80, 100 anos, algum pesquisador, alguma pesquisadora for fazer um histórico, um levantamento, um registro desse acontecimento, ele poderá indagar, poxa, por que é que a Duerne, por que é que o Sintauerne não aparecem nas falas desses parlamentares? É essa a questão, é esse silenciamento, é esse apagamento. Voluntário ou involuntário, ocorreu. Eu não estou entrando aqui no mérito de quem aprovou, de quem votou, de quem se esforçou, de quem apoiou. Não. Eu reconheço que muitos parlamentares que não citaram o sindicato defenderam o plano. Mas, na hora do seu discurso, na hora de se pronunciar, na hora de discutir o plano, omitiu, silenciou, apagou o sindicato. E é esse o registro que vai ficar para a história da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte daquela terça-feira, 15 de março de 2022. Não vão ser as reuniões que antecederam. Essas têm outros registros que o pesquisador poderá ter acesso e verificar. Mas a sessão que votou e aprovou o plano teve esse problema, que para mim, como historiador, é um grande problema. Por quê? Porque a nossa representação foi silenciada, foi apagada. Quer dizer, isso não pode acontecer. Porque o único protagonista da construção, das negociações e da aprovação do plano não foi a reitora e o vice-reitor. Foram os sindicatos. Não estou também dizendo que a gestão da UERN não teve sua participação, não teve a sua importância, não se debruçou para que esses planos viessem a ser aprovados. Não se trata disso. Se trata de os principais protagonistas foram os dois sindicatos. A gestão, ela é articuladora. Ela tem que fazer isso, porque ela tem que dialogar com os sindicatos. Mas não é a gestão que tem que construir, deliberar, aprovar e decidir sobre os planos de cada categoria. São as próprias categorias. E essas categorias têm os seus sindicatos. Então, é isso que eu coloco, que eu coloquei na minha coluna e repito aqui. A sessão de aprovação dos planos de carreira dos técnicos e dos docentes teve esse problema. Os parlamentares, e eu tenho anotado todos os parlamentares que falaram. E quantas vezes foram citados, por exemplo, a reitora e o vice-reitor. Dos 12 discursos, 11 momentos foram citados a reitora e o vice-reitor. A Duerne foi citado apenas em 2 momentos e o Sintauerne em 1 momento sequer.
Quer dizer, apenas um parlamentar não citou nem a reitora, nem a Aduerne, nem o Sintauerne. E apenas um parlamentar, ou parlamentar, citou os dois sindicatos. Quer dizer, então, essa é a observação, essa é o comentário que eu tenho a fazer em relação à sessão de aprovação dos planos das duas categorias. Né? Isso é um fato. Isso aconteceu e está registrado nos anais da TV Assembleia. Quem quiser assistir, é só ir para a TV Assembleia, baixar lá a sessão plenária do dia 15 de março de 2022 e constatar o que eu estou colocando aqui. Então, é isso que eu quero colocar hoje. O programa está vindo ao ar apenas hoje, por questões técnicas, mas no próximo domingo já retorna à normalidade. Eu peço a você que participe do nosso programa, dando a sua opinião, fazendo a sua crítica e dando sugestões de pautas para a gente discutir. Faça isso, você é livre, você faz o nosso trabalho crescer quando você opina, quando você participa, quando você sugere, quando você dá a sua opinião, porque essa é a minha opinião. Um forte abraço e até o próximo programa.